Olá, estamos iniciando agora mais uma videoaula sobre o referente ao segundo trabalho de mecânica dos sólidos. Nossa equipe é composta por Alex de Oliveira Silva, José Vinícius Elias Gomes Galvão, Marcos Maciel Silva, Pedro Henrique Monteiro Chagas e João Manuel de Moraes. A questão diz que para a chapa de aço esquematizada pela figura abaixo, com Q1 de x igual a x ao quadrado, Q2 de x igual a x menos 8 ao quadrado e P de y igual a y mais 2 ao quadrado, pede para determinarmos a orientação dos eixos centroidais e principais de inércia, bem como os respectivos valores do momento de inércia. Analisando a chapa, vemos que a chapa ela é esquematizada pelas três funções Q1 de x, Q2 de x e Py, bem como algumas figuras geométricas planas, como o triângulo superior, um círculo vazado e outro triângulo vazado. E determinando essas figuras geométricas vazadas, existe um retângulo e a minha apresentação será para calcular os momentos de inércia referente à função Q1 de x. Daí, vamos aos cálculos. Vemos que o centroide da placa, que foi calculado no trabalho passado, em x ele é igual a 2,769 metros. Em y ele é igual a 2,065 metros, bem como o centroide da figura, que em x ele é igual a 3 metros e em y ele é igual a 4,8 metros. Determinamos o domínio para essa figura, determinado pela essa função, que é 1 de x, e o domínio ele é de x, a f de x e f de x que pertencem aos reais, tal que a função em x varre de 0 a 4 e a função em y varre de 0 à função f de x. Inicialmente, iremos calcular o momento em relação aos eixos coordenados dados. Esse momento, nós utilizamos a integração dupla e vendo de onde o intervalo corre até o seu final. Em x ele vai de 0 a 4 e em y o intervalo vai de 0 à função x ao quadrado, de y ao quadrado dy dx, onde o meu momento de inércia referente ao em x nos eixos coordenados é igual a 780,19 metros a 4. Agora, iremos calcular o momento de inércia em relação ao eixo centroidal da figura, onde o momento de inércia é dado por momento de inércia em relação aos eixos coordenados é igual ao momento de inércia centroidal mais a área vezes a distância em y ao quadrado. Essa distância será o próprio centroide, que vai de 0 a 3. Então, a minha distância em y será... A minha distância em y será de 0 a 4,8, que é o meu dy. Substituindo os valores, temos que I de x será igual a 288,678 metros a 4. Agora iremos calcular o momento de inércia em relação ao centroide da placa. O centroide da placa é caracterizado por mais ou menos esse ponto, onde aqui estão as suas coordenadas, e a gente vai calcular do centroide da figura até o centroide da placa, onde I de x da placa será igual ao I barra x1, que é o momento de inércia em relação ao centroide da figura, mais a área vezes a distância em y ao quadrado. Essa distância é a variação dos centroides. E onde, realizando os cálculos, o meu momento de inércia em relação ao centroide da placa foi igual a 448,2536 metros a 4. Agora iremos calcular o momento em relação aos eixos coordenados em relação ao eixo y. Da mesma forma que utilizamos para calcular o eixo x e analisando os mesmos intervalos de integração, calculamos que y será igual a x ao quadrado dy dx, onde o valor de i e y, que é o momento em relação aos eixos coordenados dados, será igual a 204,8 metros a 4.
Agora iremos calcular o momento em relação ao eixo centroidal, que vai do eixo dado até o centroide da figura, onde o I barra y1 será igual ao momento em relação aos eixos coordenados, que é 204,8, menos a área, que é 21,333, vezes a distância em x entre o eixo e o centroide da placa, que é o próprio centroide, que é igual a 3. Isso ao quadrado. Onde o momento em relação ao centroidal é igual a 12,803 metros a quadro. Da mesma forma, podemos calcular o momento de inércia em relação ao centroide da placa, que ele é calculado I barra Y é igual a I barra Y1 mais a área vezes a distância a diferença entre seus centroides ao quadrado, onde I barra Y será igual a 12,803, foi calculado anteriormente, mais 21,333 vezes a diferença entre os seus centroides, tudo isso ao quadrado, e o resultado será igual a 13,9413 metros a quadro. Para finalizar, iremos calcular o produto de inércia dessa função. Inicialmente, em relação ao nosso eixo dado, calculando por integração, com os mesmos intervalos de integração, vemos que o produto de inércia será igual a 341,333 metros a quarta em relação ao eixo dado. Para o produto de inércia em relação ao eixo centroidal, temos que o ix barra 1 será igual ao produto de inércia em relação ao eixo dado, menos a área vezes dy dx, onde dy é a variação entre o centroide e o eixo, vezes o 3, que é a variação entre o centroide e o eixo x, onde o produto de inércia em relação ao eixo centroidal será igual a 34,1378 metros a quadro. E o seu produto de inércia em relação ao centroide da placa, ele é feito por um momento em xy, é o momento de inércia em relação ao eixo centroidal, mais a área vezes a distância em y e a distância em x. Essa distância é a distância entre os dois centroides da placa, da figura e o da placa. Substituindo os valores, vemos que o momento de inércia, o produto de inércia também, ele é igual a 47,6156 metros a quadro. Bom, eu sou o Vinícius e nós vamos trabalhar aqui com essa função 2 aqui. Essa função 2 ela é delimitada em x de 4 até 6 e em y ela é delimitada de 0 até o valor da função, que é Q2 de x, que é igual a x menos 8 ao quadrado. Em cálculos anteriores, nós vimos que o centroide dessa função em x vai ser 4,7872 e em y vai ser 5,3161. Sabemos também que o centroide total da função da questão vai ser x barra 2,768 e y barra 2,065. Através do método de integração dupla, nós temos que a área vai ser o intervalo de 4 a 6 para x e de 0 até a função para y, dy dx, que é igual a 18,66 metros quadrados. Achamos também o momento de inércia em x. Para isso, utilizamos a mesma forma que usamos para a área, só que no lugar de 1, no caso, colocamos y ao quadrado, que vai ser igual a 433,06 metros a quadro. Para o momento de inércia em y, também fazemos a mesma coisa, só que ao invés de y ao quadrado, colocaremos x ao quadrado, que vai ser igual a 774,09 metros a quadro. Dando continuidade, podemos calcular o momento de inércia em relação aos eixos dados. Nós temos que o quê? Que aquele momento de inércia que nós achamos é o momento de inércia em relação ao eixo das coordenadas da função, no caso ao eixo dado x e y, né? E temos que, pela forma que o momento de coordenada em relação ao eixo
vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo, vai ser igual ao momento de inércia em relação à figura, momento de inércia da figura, mais a distância que está o centroide da figura até o eixo, no caso, ao quadrado vezes a área. Como aqui nós utilizamos o eixo de coordenadas, vamos ter que o momento de inércia em relação àquele eixo vai ser 634,09, como achamos por integral, feito anteriormente. Aqui nós vamos ter que o momento de inércia em x em relação à figura vai ser mais a distância do centroide da função até zero, né, já que eu estou querendo em relação ao eixo, já que eu estou calculando aqui em relação ao eixo de coordenadas jadas, ao quadrado, vezes a área, que também achamos que era 18,66. Isolando o momento de inércia em x em relação à figura, temos que ele vai ser igual a 246,74 metros a quarto. Com isso, achando em relação à figura, podemos calcular o momento de inércia em relação ao eixo centroidal. Assim, eu tenho que o momento em relação ao eixo vai ser igual ao momento em relação à figura, mais a distância do centroide da figura até o centroide do eixo que eu estou tentando calcular, nesse caso é o centroidal, ao quadrado vezes a área. Então, o momento de inércia em relação a x, também em relação ao eixo centroidal, vai ser o quê? O momento de inércia da figura, mais a distância do centroide da figura até o centroide de toda a função, que é onde está o meu eixo centroidal, ao quadrado, vezes a área, que é 18,66. Resolvendo esses cálculos, nós vamos ter que o momento de inércia em relação a x, também em relação ao meu eixo centroidal, vai ser 443,9696 metros a quarta. Dando continuidade, poderemos fazer os mesmos cálculos em relação a y. Vamos ter o quê? Que, como a gente viu lá por integral, que o momento de inércia em relação a y, em relação aos eixos de coordenadas dados na questão, caso de y, as coordenadas, vai ser igual ao momento de inércia em relação à figura, mais a distância do centroide da figura até o eixo de coordenadas, ao quadrado, vezes a área. Aqui nós já substituímos o valor, no caso que a gente já tinha achado. Aqui é o centroide da minha figura, e aqui no caso zero, que eu estou calculando em relação ao eixo de coordenadas dadas, vezes a área. Eu vou ter que o momento de inércia em relação a y, em relação ao eixo de coordenadas dado, vai ser 5,4234 metros a quarto. Com isso, do mesmo modo, eu posso calcular o momento de inércia em relação ao eixo centroidal. Eu vou ter que momento de inércia em relação a y, em relação ao eixo centroidal, vai ser igual ao momento de inércia de y em relação à minha figura, mais a distância em x do centroide da figura até o eixo centroidal, no caso, o centroide da função toda, vezes a área. Aí eu vou ter que aqui o momento de inércia em relação ao eixo centroidal vai ser igual a 5,4234, como eu achei aqui, mais a distância, isso aqui vai ser, no caso, o centroide da minha figura, e esse aqui é o centroide de toda a função, ao quadrado, vezes 18,66, que vai aqui a área, que vai dar, que é 81,50 metros a quarto. O momento de inércia em relação a y, em relação ao eixo centroidal também. Dando continuidade, poderemos calcular também o produto de inércia. O produto de inércia, eu vou utilizar também a mesma integral dupla que eu utilizei para achar os momentos de inércia. Então, mas no caso, eu colocarei x vezes y, né, produto de inércia. Resolvendo essa integral aqui, eu vou ter que ela vai dar 457,6 metros a quarto. E aqui eu posso calcular do mesmo modo também o produto de inércia em relação ao eixo de coordenadas dado na questão, vai ser esse aqui, vai ser igual ao produto de inércia em relação ao eixo, no caso não, ao eixo não, a figura, no caso, mais dx dy, que vai ser a distância em x vezes a distância em y vezes a área. Como aqui eu estou tendo em relação
a eixos coordenadas, que eu estou calculando relação aos coordenadas, vai ser o centroide x até zero, o centroide y até zero, 18,66 é a área. Eu tenho aqui um momento aqui, como o produto inércia, como já calculou 455,6. Isolando, eu vou ter que o produto de inércia em relação à minha função vai ser igual a menos 17,28 metros a quadro. Calculando agora em relação ao eixo centroidal, eu vou ter que o momento de inércia em relação ao meu eixo do centroide vai ser igual ao momento de inércia em relação à minha figura, na distância x vezes a distância y vezes a área. Então, eu vou botar aqui 17,28 menos 17,28, que é o momento em relação à figura. A distância em x vai do centroide da função em x até o centroide de toda a minha figura, né, toda a minha função. A distância em y também vai do centroide da minha funçãozinha até o centroide de toda a função, vezes 18,66. Isso aqui, isolando, eu vou ter que, no momento que o produto de inércia em relação ao meu eixo centroidal vai ser 5,21 metros a quarta. Bem, meu nome é Marcos Maciel e irei falar como descobrir o momento de inércia da figura 3. Bem, a figura 3 é delimitada pela função p de y, onde a função p de y é igual a y ao quadrado mais 4y. Pegando os dados obtidos na questão feita anteriormente, nós temos que a área da figura 3 é de 10,667 metros elevado ao quadrado. O centroide da figura 3 é menos 1,6 metros em relação a x e menos 2 metros em relação a y. O centroide da chapa completa é de 2,768 metros em relação a x e 2,06 metros em relação a y. Bem, calculando os momentos de inércia. Para o cálculo do momento de inércia, da figura em relação ao eixo x, nós utilizamos a integral dupla, que tem como intervalos de menos 4 a 0 e da função y ao quadrado mais 4y até 0, de y ao quadrado de x dy. Resolvendo essa integral, nós vamos obter que o momento de inércia da figura em relação ao eixo x será de aproximadamente 51,2 metros elevado à quarta. Bem, descobrindo isso, agora nós vamos descobrir o momento de inércia do eixo centroidal da figura analisada em relação ao eixo x, pela equação dada, onde o momento de inércia da figura em relação ao eixo x vai ser igual ao momento de inércia do centroide da figura estudada em relação ao eixo x mais a área da figura 3 vezes a distância em y elevado ao quadrado, onde essa distância em y é a distância do eixo y, é a distância do eixo x até o centroide da figura em estudo, onde, resolvendo essas continhas, nós vamos obter que o momento de inércia do centroide da figura estudada em relação ao eixo x será de aproximadamente 8,532 metros elevado à quarta. Fazendo isso, agora nós vamos descobrir o momento de inércia em relação ao centroide da chapa, que é dado pelo momento de inércia do centroide da figura estudada em relação ao eixo x, mais a área vezes a distância, vezes dy, onde dy elevado ao quadrado, onde dy é a distância do centroide da figura estudada até o centroide da figura total, ou seja, da chapa, onde nós vamos obter que essa conta vai ficar 8,532 mais 10,667, que é a área, vezes menos 2, que é o centroide, da figura analisada, menos 2,06, que é o centroide da figura total, tudo isso elevado ao quadrado. Resolvendo essa conta, nós vamos obter que o centroide da chapa, ou seja, que o centroide da chapa total, nós vamos obter que o momento de inércia em relação ao centroide da chapa, em relação ao eixo y, vai ser de aproximadamente 29,01 metros elevado à quarta. Bem, agora nós vamos calcular o momento de inércia da figura 3
para o eixo y. Bem, o momento de inércia em relação ao o momento de inércia da área, ou seja, da figura T, desculpa, em relação ao eixo y é dado pela integral dupla de menos 4 a 0 de y ao quadrado mais 4y até 0 de x ao quadrado de x dy. Onde resolvendo essa pequena integral, nós vamos obter que o momento de inércia da figura em relação à área será de aproximadamente 39,01 metros elevado à quarta. Bem, agora nós vamos descobrir o momento de inércia do centroide. Nós vamos descobrir o momento de inércia do centroide da figura estudada em relação ao eixo y, que é dado pela equação seguinte, como vocês podem analisar. E pegando o resultado descoberto anteriormente, nós vamos resolver essa equação e chegar ao seguinte resultado, onde o momento de inércia do centroide da figura em relação ao eixo y será dado por 11,702 metros elevado ao cubo. Fazendo isso, eu vou agora descobrir o momento de inércia do centroide da chapa completa em relação ao eixo y. Esse centroide será descoberto através dessa equação, como vocês podem ver. Fazendo essas contas, onde dx dx elevado ao quadrado será a distância do centroide da figura analisada até o centroide da figura, até o centroide da chapa completa, nós vamos obter que, resolvendo essa equação, nós vamos obter que o momento de inércia do centroide da chapa total em relação ao eixo y será dado por 215,22 metros elevado à quarta. Bem, agora nós vamos calcular o produto de inércia. O produto de inércia da chapa, o produto de inércia da chapa, ou seja, do centroide da chapa em relação ao xy, será dado pelo produto de inércia da figura estudada, mais a área vezes a distância do centroide da figura estudada até o centroide da figura completa, ou seja, da chapa, vezes dy, que também vai ser a distância do centroide da figura em estudo até o centroide da chapa. Logo, nós vamos obter que o centroide, nós vamos obter que o produto de inércia da figura em estudo é zero. Por que é zero? Porque a figura tem um eixo de simetria que coincide com seu eixo centroidal, ocasionando que seu produto de inércia será zero. Bem, analisando tudo isso, nós vamos obter essa equação. Como vocês podem ver, que resolvendo essa equação, nós vamos obter que o produto de inércia em relação ao centroide da chapa será igual a 189,169 metros elevado à quarta. Agora vamos calcular os momentos de inércia desse triângulo superior. Esse triângulo é uma região delimitada que obedece à função que é essa reta aqui, que é nossa hipotenusa, que vai de 6, que é esse ponto aqui, até 8 em x e de 0 a 2 em y. Teremos que definir essa função. A função, que é uma reta, será igual a y igual a x menos 6, pois quando y igual a 0, x igual a 6. A área desse triângulo será igual a 2 mais 4. O centroide do triângulo será igual a x barra igual a 6,667 metros, y barra igual a 1,363 metros. O centroide da figura completa já é conhecido, já foi calculado anteriormente. X barra igual a 2,768 metros, y barra igual a 2,06 metros. Agora vamos calcular os momentos de inércia em relação ao eixo central. U barra x é igual ao x mais a área vezes a variação em y quadrado. O x é tabelado. Base vezes altura ao cubo sobre 26. 2 vezes 2 ao cubo sobre 26. Mais a área, que é 2 vezes a variação em y, que vai ser 1,33
menos 2,06 sobre isso ao quadrado, que isso será igual a 1,512 metros ao quadrado. O y é dado por y barra é dado por y mais a área vezes a variação em x, que o y será tabelado h vezes a base ao cubo sobre 36, 2 ao cubo vezes 2 sobre 36, mais a área vezes a variação em x, que será igual a 30,849. Agora vamos calcular o produto de inércia em relação ao eixo dado. O xy será igual a integral definida de 6 a 8, a integral da função até 2 da integral da função até 2 de xy dy dx. E xy será igual a 18. Vamos calcular agora o produto de inércia em relação ao eixo centroidal do triângulo. O xy será igual ao o momento de inércia centroidal do triângulo mais a área vezes a variação em x vezes a variação em y. 18, o xy que nós achamos anteriormente será igual a 18. 18 igual a o momento de inércia que queremos achar mais a área vezes a variação em x vezes a variação em y, que será igual a 0,226. Calculando o produto de inércia em relação ao eixo centroidal da figura completa. O I barra xy será igual a o I barra do triângulo xy mais a área vezes a variação em x e a variação em y, vezes a variação em y. Será igual a 0,226 mais a área vezes a variação de um centróide para o outro em x e em y. Isso será igual a menos 5,443 metros quadrados. Bom, vou dar início agora os cálculos dos momentos do retângulo. Vendo o retângulo e que foi calculado no trabalho passado a sua área, temos que a área do retângulo é igual a 20 metros quadrados. O centroide desse retângulo ele está em x, ele é 2,5 e em y ele é 2, menos 2. E o centroide da figura completa também foram calculados no trabalho passado. Em x é 2,768 e em y é 2,06. Dessa forma, calculando os momentos de inércia da chapa em relação a x, será o momento de inércia da figura, no caso, o momento de inércia do centroide da figura, mais a área vezes a distância y ao quadrado. Sabendo que o momento de inércia do centroide da figura ele é tabelado, onde o seu valor é a base vezes a altura ao cubo, tudo isso sobre 12. Substituindo os valores, temos que a base 5 vezes a altura 4 ao cubo sobre 12, mais a área, que é 20, vezes a diferença em y da altura dy ao quadrado, que é menos 2, menos 2,06, que é a diferença dos centroides, tudo isso ao quadrado. Teremos um momento de inércia centroidal do retângulo da chapa, igual a 356,339 metros a quadro. Agora, fazendo isso para o eixo em y, o momento de inércia da chapa no eixo y, teremos que o momento de inércia do centroide em relação ao eixo y também tabelado, mais a área vezes a distância em x ao quadrado. Agora, temos que prestar atenção que a base será ao cubo. A sua altura vai ser 4 vezes a base ao cubo sobre 12.
Esse é o momento centroidal do retângulo, que é uma forma tabelada, mais a sua área, que é 20, vezes a diferença entre os centroides em relação ao eixo x, que é 2,5 menos 2,768, tudo isso ao quadrado. Teremos um resultado aproximadamente de 43,113 metros a quarto. Bem, para finalizar, teremos o produto de inércia em relação à chapa, que será produto de inércia em relação à figura, que será zero, pois existe um eixo de simetria que passa entre esse retângulo, onde o produto de inércia dele será igual a zero em relação ao seu centroide. Mas a área vezes a distância em x vezes a distância em y. Substituindo os valores, teremos um valor aproximado de 21,762 metros a quarto. Agora iremos determinar o momento de inércia da figura do retângulo vazado, que é caracterizado pelo triângulo e uma circunferência vazando esse retângulo. Temos o valor de cada um desses, como foi calculado anteriormente. Então, substituindo esses valores, temos que o I barra da chapa total em x será 356,339 menos 7,4 menos 1,294, onde teremos um momento de inércia da chapa, né, em x total de aproximadamente 347,645 metros a quarto. Da mesma forma, substituindo os valores calculados anteriormente em relação a y, teremos que 43,103 do retângulo menos 0,091 da outra figura menos 3,348, teremos um momento de inércia em y igual a aproximadamente 39,664 metros a quarto. O seu produto de inércia também se dá da mesma forma. Substituindo os valores anteriormente calculados, ficará igual a 13,962 metros a quarto. Bom, eu irei calcular os momentos de inércia desse triângulo vazado aqui, que está no retângulo, na placa de aço. Tendo aqui, primeiramente, a área do triângulo como base 2 altura dividido por 2, tendo a base como 2, a altura 1 dividido por 2, eu vou ter que a área do triângulo vai ser 1 metro quadrado. Devido a outra questão resolvida, já tem que o centroide em relação a y desse triângulo vai ser menos 2,667 e o centroide em relação a x desse triângulo vai ser 1. Então, perceber também a simetria, que como aqui a base tem 2, o triângulo é simétrico por x, então vai ter, o centroide vai estar 1. Calculando o momento de inércia do triângulo superior, eu vou ter que o momento de inércia em relação a x do triângulo vai ser igual ao momento de inércia em relação a x do triângulo. Agora, sendo que esse aqui vai ser em relação à figura, esse aqui vai ser em relação ao eixo, mais a área vezes a distância em y ao quadrado. O momento de inércia aqui em relação ao eixo vai ser igual a base vezes a altura sobre 36. Essa é uma forma que já é tabelada, mais a área que já calculei que deu 1, menos 2,667, que é a distância do centroide em y, menos 2,065. 2,065 vai ser, no caso, o meu centroide em y de toda a minha função, isso tudo elevado ao quadrado. Aqui eu virei somar, a soma desses três elevado ao quadrado vai dar 22,3918. Calculando aqui, eu vou ter que o momento de inércia em relação a x do triângulo, isso aí em relação ao meu eixo centroidal, vai ser 22,4473 metros a quarta. Dando continuidade, eu calcularei em y, eu sei que o momento de inércia em relação a y do triângulo em relação a meu eixo centroidal vai ser o momento em relação
Aí estou criando em relação à figura, vezes a área, vezes a distância em x ao quadrado. Eu tenho aqui a fórmula tabelada, percebe-se que mudou, o que era base virou altura, o que é altura ficou base, porque agora eu estou calculando em relação a isso, então a figura, no caso, é 22 de maneira, mais a área que eu já disse que era 1, vezes a distância em x, a distância do centroide da figura em x, menos o centroide e toda a minha função também em x, isso tudo é elevado ao quadrado. Resolvendo esses cálculos, eu vou ter que o momento de inércia em relação a y do triângulo em relação ao eixo centroidal vai ser 3,348 metros a 4. Com isso, eu posso calcular o momento do produto de inércia aqui. Eu tenho que sempre que houver um eixo de simetria, o meu produto de inércia vai ser zero. Então, eu posso colocar aqui que o meu momento de inércia vai ser zero, mais a área vezes a distância em x vezes a distância em y. A distância em x eu tenho aqui, a distância em y eu calculei na outra, a área é 1, com isso eu vou ter que meu produto de inércia do triângulo em relação ao eixo centroidal vai ser igual a 8,3661 metros a 4. Bem, o número máximo sério também é responsável pelo momento de inércia por apresentar o momento de inércia da circunferência vazada. Bem, utilizando os dados da questão resolvida anteriormente, nós obtemos que a área da circunferência é de aproximadamente 0,785 metros elevado ao quadrado. O centroide da circunferência é dado por 3 metros em relação ao eixo x e menos 1 metro em relação ao eixo y. E o centroide da figura completa, ou seja, da chapa, é de 2,768 metros em relação ao eixo x e 2,06 metros em relação ao eixo y. Com isso, vamos obter o momento de inércia do centroide da chapa em relação ao eixo x, dado pela seguinte equação, onde o momento de inércia do centroide da chapa em relação ao eixo x é igual ao momento de inércia do centroide da figura em relação ao eixo x mais a área vezes a distância y elevado ao quadrado, onde essa distância y é dada pelo y bar da circunferência menos o y bar da chapa total. Bem, resolvendo essa equação, nós vamos obter que o momento de inércia da chapa do centroide da chapa em relação ao eixo x é de aproximadamente 7,4 metros elevado a 4. Agora nós vamos descobrir o momento de inércia do centroide da chapa em relação ao eixo y. Será dado pelo momento de inércia da chapa da figura em relação ao eixo y mais a área vezes a distância em x elevado ao quadrado, onde a distância em x é dado pelo x bar da circunferência menos o x bar da chapa total. E desculpa, eu esqueci de falar, mas lembrando que o momento de inércia da figura em relação ao eixo y e o momento de inércia do centroide da figura em relação ao eixo x são tabelados, onde os dois têm a mesma equação, onde a equação é dada pelo raio elevado à quarta vezes π dividido por 4. Resolvendo essa pequena conta, nós vamos obter que o momento de inércia da chapa, centroide da chapa em relação ao eixo y é de aproximadamente 0,091 metros elevado à quarta. Agora nós vamos descobrir o produto de inércia. O produto de inércia do centroide da chapa é igual ao produto de inércia do centroide da figura mais a área vezes a distância dx dy. Onde a distância dx, como vocês podem ver, é o centroide em relação ao eixo x da figura estudada menos o centroide em relação ao eixo x da figura total, e a distância dy é a distância em relação ao eixo do centroide da figura estudada menos a distância em relação ao eixo y da figura completa, ou seja, da chapa. E o momento de inércia, o produto de inércia
Em relação ao centroide da figura é zero, pois os, pois o eixo de simetria da circunferência coincide com o seu eixo centroidal, ocasionando que o produto de inércia em relação ao centroide da mesma é igual a zero. Bem, agora nós vamos obter como o produto de inércia centroide da figura em relação a x é igual a zero. A nossa conta vai ficar bem simples agora, porque vai ficar só com a área vezes a distância x vezes a distância y. Nós já temos as distâncias e a área. Fazendo essa pequena multiplicação, nós vamos obter que o produto de inércia do centroide da chapa em relação a x é de aproximadamente menos 0,557 metros elevado a quarto. Sou João Manuel, vou falar sobre o somatório do momento de inércia centroidal da figura. Pegamos o momento de inércia em x da figura 1, somamos com o momento de inércia da figura 2, somamos ao momento de inércia da figura 3, somamos com a figura 4, o momento de inércia, mais o momento de inércia da figura 5. Obtivemos esse resultado: 1427,514. Repetimos o mesmo passo para o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal. Pegamos o momento de inércia em y centroidal da figura 1, da figura 2, figura 3, figura 4 e figura 5. E assim obtivemos o resultado de 381,836. Fizemos também o mesmo passo para o momento de inércia do produto centroidal. Pegamos do mesmo jeito que fizemos com o eixo x e com o eixo y, somamos o momento de inércia do produto da figura 1 mais o produto da figura 2 mais figura 3 mais figura 4 mais figura 5, e obtivemos o momento de inércia do produto centroidal 351,286. Logo após, queremos agora encontrar o raio. Para encontrar o raio, pegamos o momento de inércia em relação a x menos o momento de inércia em relação a y, tudo isso dividido por 2 elevado ao quadrado, mais o momento de inércia do produto elevado ao quadrado, e tiramos a raiz. Obtivemos que o raio é 818,610. Para encontrarmos o momento de inércia mínimo, máximo e médio, o momento de inércia médio, somamos o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal mais o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal e dividimos por 2. Obtivemos que o momento de inércia médio é 904,675. Para acharmos o momento de inércia máximo, pegamos o resultado do momento de inércia médio e somamos mais o raio. Temos aqui o momento de inércia máximo 1723,285. E o momento de inércia mínimo é o momento de inércia médio menos o raio. Então, obtivemos o resultado de 86,65. Para acharmos os ângulos correspondentes,
fizemos o arco tangente de menos o momento de inércia do produto dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo X centroidal menos o momento de inércia em relação ao eixo Y centroidal dividido por 2. E achamos que 2θ vai ser aproximadamente menos 51,24. Para acharmos θ1, dividimos menos 51,24 por 2 e encontramos que θ1 é menos 25,62 graus. Para acharmos θ2, somamos θ1 mais 90 graus e obtivemos que θ2 é 64,38 graus aproximadamente.